Ei, meu nome é Bruno. Tenho 29 anos. Até alguns meses atrás, eu era só o motorista de aplicativo que buscava meu melhor amigo no condomínio de luxo onde ele morava. Aí, numa noite chuvosa, na garagem vazia, a mãe dele encostou o rosto no meu e sussurrou: "Se eu te beijar, não conta." Eu, sem pensar, respondi: "Então me beija 2 vezes." O cheiro de café e jasmim dela ainda tá na minha roupa. E eu ainda ouço a voz dela dizendo, depois do segundo beijo: "Você merece alguém que não precise se esconder em garagem." Fala aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta, você teria dito sim? Eu sempre soube que tinha lugares onde eu não pertencia. Condomínios de luxo eram um deles. Passava por ali todo dia, entrando, saindo, subindo, descendo, mas sempre como o cara que estava de passagem, o motorista, o amigo do filho, nunca o cara que morava lá dentro. E era assim que eu gostava de pensar. Até o dia em que Ana Lúcia sussurrou para mim, na garagem vazia, com a voz baixa e os olhos cansados: "Se eu te beijar, não conta." E eu, sem pensar, sem conseguir parar as palavras, respondi: "Então me beija 2 vezes." Mas deixa eu voltar um pouco. A primeira vez que eu pisei naquele condomínio foi há uns 6 anos. Eu tinha 23. Lucas tinha 19. A gente tinha se conhecido no cursinho. Ele era o cara que sempre tinha grana pra pizza depois da aula. Eu era o cara que comia só se sobrasse. A gente se deu bem assim mesmo. Lucas morava num prédio no Morumbi, daqueles com portaria espelhada, interfone com câmera e porteiro que te olha de cima a baixo antes de liberar a entrada. Eu chegava com meu Corsa velho, estacionava na rua porque a vaga de visitante era longe demais e subia para buscar ele. A mãe dele sempre foi educada comigo. Sempre. Mas educada daquele jeito que te lembra que você não é de lá. Sabe? Um obrigada seco. Um tudo bem? Sem esperar resposta. Um sorriso que dura meio segundo e depois desaparece. Ana Lúcia, 40 e poucos anos, mulher negra, elegante, sempre de salto, sempre com uma pasta debaixo do braço, sempre saindo ou chegando de algum lugar importante. Advogada. Bem-sucedida. Casada com um médico que eu via uma vez por mês, se muito. Ela era bonita, claro, mas não era isso que eu reparava no começo. Era mais a postura, o jeito de andar, o cheiro de perfume que ficava no corredor depois que ela passava. Eu só notava de verdade quando ela sumia. Nos primeiros anos, eu ia lá umas 3 vezes por semana. Buscava o Lucas para sair, ou para dar carona, ou só para sentar na sala e jogar videogame enquanto ele terminava alguma coisa. A casa era silenciosa, grande, com aqueles quadros caros na parede e sofá branco que eu sempre tinha medo de sujar. As fotos de família estavam todas organizadas na estante. Lucas pequeno, Lucas formando, Ana e Eduardo no casamento, ela de vestido vermelho, ele de terno cinza, os dois sorrindo. Mas era estranho, porque quando eu via eles dois juntos na vida real, aquele sorriso não existia mais. Eduardo vivia viajando. Congressos, plantões, compromissos importantes. E Ana Lúcia vivia em casa, sozinha. Foi numa quinta-feira de chuva que tudo começou a mudar. Eu tinha passado o dia inteiro rodando pela cidade, fazendo corrida de aplicativo. Cansado, molhado, com dor nas costas de tanto tempo sentado. Cheguei no condomínio para buscar o Lucas, mas ele mandou mensagem dizendo que ia atrasar. "Sobe aí, mano. Minha mãe tá em casa, ela deixa você entrar." Eu subi. Toquei a campainha. Ana Lúcia abriu a porta. Ela estava de moletom, cabelo preso, sem maquiagem. Diferente. Mais real. "Lucas ainda tá terminando um trabalho", ela disse, abrindo espaço para eu entrar. "Quer esperar na cozinha? Eu acabei de fazer café." Eu hesitei. "Não precisa, dona Ana. Eu posso esperar." "Para de me chamar de dona." Ela sorriu de canto. "Eu não sou tão velha assim." Eu engoli seco e entrei.
A cozinha dela era impecável, bancada de mármore, luz amarela baixa, cheiro de café fresco no ar. Ela serviu 2 xícaras, sentou do outro lado da mesa, e pela primeira vez em 6 anos, ela me fez uma pergunta de verdade. Você ainda edita vídeo, Bruno? Eu pisquei. Ela lembrava. Sim, faço uns freelas quando dá. E dá para viver disso? Mais ou menos. O aplicativo ajuda a fechar a conta no fim do mês. Ela balançou a cabeça devagar, mexendo o café com a colher. Deve ser cansativo. É. Silêncio. O som da chuva batendo na janela. Você sempre foi muito persistente, ela disse, olhando para a xícara. Lembro de você com 17 anos, entrando aqui todo dia, sempre disposto a ajudar o Lucas com qualquer coisa, sempre educado, sempre no seu canto. Eu não sabia o que dizer. Eu tentava não incomodar. Você nunca incomodou. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez, eu senti que ela estava me vendo de verdade. Não como o motorista, não como o amigo do filho, como eu. Depois daquela noite, alguma coisa mudou. Eu comecei a subir mais vezes. Às vezes o Lucas nem estava pronto ainda, e Ana me chamava para esperar na cozinha. A gente conversava, coisas pequenas, a semana dela, o trânsito, o tempo. Mas aos poucos, as conversas foram ficando mais longas. Ela perguntava da minha família. Eu contava da Carla, minha irmã mais nova. Ela contava do trabalho, das clientes difíceis, do cansaço. E aos poucos, eu comecei a reparar em coisas. No jeito que ela encostava a mão no balcão quando estava cansada. No suspiro baixo que ela soltava antes de falar do marido. No fato de que, em todas as conversas, Eduardo nunca aparecia. Foi numa noite de sexta que eu percebi que estava entrando num território perigoso. Lucas tinha saído mais cedo para uma festa. Eu passei lá só para deixar um HD externo que ele tinha pedido. Ia ser rápido, mas quando eu cheguei, Ana estava sozinha. Lucas não tá? Saiu cedo. Mas já que você veio até aqui... Ela abriu a porta. Entra, eu fiz café. Eu devia ter dito não. Devia ter inventado uma desculpa. Mas entrei. A gente ficou conversando por quase 1 hora. Ela contou que o casamento estava estranho. Que Eduardo mal dormia em casa. Que ela se sentia mais sozinha agora do que quando era solteira. Eu ouvi. Não julguei. Só ouvi. E quando eu me levantei para ir embora, a gente se cruzou na porta da cozinha. Ela parou. Eu parei. A distância entre nós era de uns 10 centímetros. Eu conseguia sentir o perfume dela. Jasmim, café, algo doce. Bruno? Sim? Ela abriu a boca para falar. Fechou. Balançou a cabeça. Nada. Dirige com cuidado. Eu saí dali com o coração batendo mais rápido do que devia. Tentei me afastar. Juro que tentei. Parei de subir no apartamento. Inventava desculpas pro Lucas. Dizia que estava sem tempo, que o carro estava na oficina, que tinha compromisso. Mas aí, numa madrugada, o celular vibrou. 2:07 da manhã. Mensagem de áudio. Ana Lúcia. A voz dela estava baixa, cansada. Bruno, desculpa incomodar essa hora, mas o Lucas está numa festa longe e eu não confio em motorista aleatório. Você poderia buscar ele? Eu confio mais em você do que em qualquer outro. Eu olhei para o teto, respirei fundo e respondi. Manda o endereço. Busquei o Lucas na Zona Sul, numa festa em Pinheiros. Ele estava meio alterado, mas nada demais. A gente conversou no caminho. Ele falou da mãe que andava estranha, sensível. Quando chegamos no condomínio, já era quase 5 da manhã. Ana estava esperando na porta do prédio, de casaco, cachecol vermelho, olhos cansados. Quando ela viu a gente, o alívio no rosto dela foi real. Obrigada, ela disse, tocando de leve no meu braço. Sério, obrigada. Lucas subiu. Eu fiquei mais um segundo. Ela também. Bruno. Sim? Eu sei que ando sendo complicada, mas obrigada por aparecer quando eu preciso. Eu engoli seco. Sempre. Ela sorriu.
E naquele sorriso, eu vi algo que não devia estar ali. Algo perigoso. Depois disso, voltei a subir no apartamento. Os cafés ficaram mais frequentes, mais longos. Ela contava mais. Eu contava mais. Toques acidentais começaram a acontecer. A mão dela encostando na minha quando passava a xícara. O ombro dela roçando no meu quando ela passava pela porta estreita da cozinha. O cheiro do perfume dela ficando impregnado no banco do carro. E a luz da varanda. Aquela maldita luz amarela. Ela começou a acender em horários estranhos. Tarde da noite, madrugada, como se fosse um código. Eu tô aqui. Eu tô acordada. Eu tô pensando em você. Ou talvez eu só tivesse começado a enlouquecer. E aí veio a noite do apagão. Foi numa quinta-feira. Tempestade forte. A cidade inteira sem luz. Eu tava levando o Lucas pra casa quando tudo escureceu. Semáforos, postes, prédios. Ana ligou pro filho, pedindo pra ele voltar logo porque tava sozinha, com medo. Quando chegamos, o prédio tava funcionando só com gerador parcial. Luz fraca, elevador travado. Sobe com ele, Bruno. Ela pediu pelo interfone. Eu não quero ficar sozinha aqui em cima. Eu subi. A porta estava entreaberta, velas acesas na cozinha. Ana estava sentada no balcão, de pernas cruzadas, segurando uma xícara de café frio. Ela parecia pequena, vulnerável. Obrigada por vir, ela disse baixo. Lucas foi pro quarto mexer no celular. Eu fiquei. A conversa começou leve, mas foi ficando mais pesada. Ela falou do medo de envelhecer sozinha, do casamento que tinha virado rotina, da sensação de ser invisível dentro da própria casa. Eu falei do medo de nunca ser suficiente, de sempre estar quase lá, mas nunca chegar. E aos poucos, a distância entre nós foi diminuindo. Ela se aproximou. Eu não me afastei. A luz da vela iluminava metade do rosto dela. Bruno. Sim? Eu sempre achei perigoso o jeito que você me olha. Meu coração disparou. Como assim? Ela sorriu de canto. Triste. Desde que você tinha 17 anos, eu sempre soube que você me via. De verdade. Não como a mãe do Lucas, não como a advogada, como... eu. Eu não consegui falar. Ela encostou a mão no meu rosto. Suave. Se eu te beijar, ela sussurrou, não conta. Eu respirei fundo, e sem pensar, sem conseguir parar, eu respondi. Então me beija 2 vezes. Ela ficou parada. Os olhos dela brilhando. E então... ela me beijou. Foi lento, suave, quase tímido. O gosto de café, o cheiro de jasmim. A mão dela tremendo contra o meu rosto. E quando ela se afastou por um segundo, eu achei que ia acabar ali. Mas aí ela voltou. E me deu o segundo beijo. Esse foi mais longo, mais real, mais desesperado. Quando ela finalmente se afastou, levou a mão à boca, os olhos arregalados. Isso não podia ter acontecido. Eu não disse nada. Ela levantou. Afastou-se. Você precisa ir embora. Ana, por favor. Eu levantei. Passei por ela. Senti o cheiro do perfume dela me envolvendo uma última vez. E saí. Quando cheguei no carro, encostei a cabeça no volante. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia se tinha feito a coisa certa. Ou a pior coisa da minha vida. Nos dias seguintes tentei agir normal. Mas nada era normal. Cada vez que eu via o nome dela no celular, meu coração disparava. Cada vez que eu passava em frente ao condomínio, eu olhava para a varanda. E cada vez que a luz amarela acendia, eu sabia que ela estava pensando em mim também. A gente começou a se ver mais, sempre com desculpa. Passa aqui para buscar o Lucas. Trouxe café novo, quer experimentar? Você pode me ajudar com um problema no computador? E aos poucos, aqueles minutos roubados viraram horas. Conversas sobre música, livros, sonhos antigos, olhares que duravam tempo demais. Mãos que quase se tocavam no câmbio do carro. Mensagens de madrugada. Você ainda está acordado? Sim.
Eu também. E então, veio a noite da viagem. Lucas ligou desesperado. Meia-noite de sexta. Ele estava numa festa na estrada. O carro da amiga tinha quebrado. Eles estavam na beira da rodovia. Mano, você pode vir buscar a gente? Onde você tá? Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 42. Tô indo. Desliguei. E Ana, que tinha ouvido a ligação pelo viva voz, já estava pegando o casaco. Eu vou com você. Ana, você não Eu não vou conseguir dormir esperando. Por favor. Eu não discuti. A gente dirigiu em silêncio por uns 20 minutos. Ela estava tensa, mexendo no celular, mordendo o lábio. Ele vai ficar bem, eu disse baixo. Ela olhou para mim. Eu sei, é que eu me preocupo demais. É mãe, normal. Ela sorriu de canto e encostou a mão no meu braço. Suave. Obrigada por sempre aparecer quando eu preciso. Eu engoli seco. Sempre. Encontramos o Lucas e a galera dele. Tava tudo bem. Só o carro que tinha pifado. Na volta, paramos num posto vazio. Lucas foi no banheiro. Ana, exausta, encostou a cabeça no meu ombro. E cochilou. Eu fiquei parado, imóvel, sentindo o peso da cabeça dela, o cheiro do cabelo, a respiração suave. E pensei, como seria se isso fosse real? Se ela fosse minha? Se eu pudesse ter isso todo dia? Mas aí Lucas voltou. E a gente seguiu para casa. Quando chegamos no condomínio, já era quase 3 da manhã. Lucas subiu primeiro. Ana pediu para ficar mais um pouco no carro. Eu preciso respirar antes de subir. Eu desliguei o motor. Silêncio. Ela olhou para mim. Eu me sinto mais segura com você do que com o meu próprio marido. Meu peito apertou. Ana, eu sei que é errado. Eu sei. Mas é verdade. Ela encostou a mão na minha. E ficamos ali, em silêncio, até que ela suspirou fundo e disse: A gente precisa tomar cuidado. Eu sei. Se alguém perceber, eu sei. Ela abriu a porta. Saiu. E quando eu olhei para o espelho retrovisor, vi uma cortina se mexendo. Janela do 3º andar. Dona Marta, a vizinha, olhando. No dia seguinte, o grupo de moradores explodiu. Fofocas. Insinuações. A doutora anda chegando tarde com um rapaz mais novo. E Eduardo, que por acaso estava em casa naquela manhã, fez uma piada no café. Você anda bem acompanhada, né, Ana? Sempre com um amigo do Lucas por perto. Ele sorriu. Mas o sorriso não chegou nos olhos. Ana ficou pálida. Ela me mandou mensagem algumas horas depois. Seca. Dura. A gente passou dos limites. Isso precisa acabar. Você só aparece aqui para ver o Lucas. Nunca mais por mim. Eu li. Rele. E senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Passei dias sem ir no condomínio, evitando o Lucas, evitando qualquer rua que me lembrasse dela. Mas toda noite eu passava de carro em frente ao prédio. Só para ver, só para sentir. E toda noite, a luz da varanda estava apagada. Até que, numa madrugada de sexta, 2h14, o celular vibrou. Número desconhecido. Eu abri e li. Você ainda passa aqui embaixo às escondidas? Foto de perfil minúscula. Cachecol vermelho. Ana Lúcia. Meu coração quase saiu pela boca. Fiquei olhando para o celular por uns 5 minutos. O quarto escuro. Carla dormindo do outro lado. A cidade silenciosa lá fora. E aquela mensagem piscando na tela. Você ainda passa aqui embaixo às escondidas? Eu digitei uma resposta. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. Até que mandei só. Às vezes. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Eu não consigo dormir. Eu respirei fundo. Eu também não. Mais silêncio. E então? Não posso ligar. Ele tá em casa, mas eu preciso que você saiba que eu não queria ter mandado aquela mensagem. Meu coração disparou. Eu sei. Eu entrei em pânico, com medo de perder tudo, mas eu também não consigo parar de pensar em você. Eu fechei os olhos. Ana, desculpa, eu não devia ter dito isso. Boa noite, Bruno.
Ela saiu do chat. E eu fiquei ali, segurando o celular, com o peito apertado e a cabeça girando. Nos dias seguintes, tentei manter distância. De novo. Mas o Lucas insistiu que a gente precisava se ver. Tinha uma oportunidade de trampo, queria conversar. Eu não tinha como recusar sem levantar suspeita. Então fui. Cheguei no condomínio no fim da tarde. Estacionei na rua, longe da garagem. Toquei o interfone. Seu João atendeu. E aí, Bruno? Sobe aí. Ah, e tem um negócio aqui pra você. Como assim? Alguém deixou um envelope, sem nome, mas disseram que era pra você. Meu estômago revirou. Tá, obrigado. Ele me entregou quando passei pela portaria. Envelope pardo, sem remetente. Pesado. Eu subi pro apartamento, conversei com o Lucas sobre o trampo, fiquei uns 40 minutos tentando agir normal. Mas o envelope queimava no bolso da minha jaqueta. Quando saí, fui direto pro carro. Sentei, fechei a porta e abri. Dentro tinha um cachecol vermelho. O cachecol dela. E um bilhete, escrito à mão. Estacione o carro no mesmo lugar da primeira vez. Não suba. Minha mão tremeu. Eu olhei pro prédio, pras janelas, pras varandas, e pensei: isso é loucura. Eu devia ir embora. Eu devia rasgar esse bilhete e nunca mais voltar. Mas eu não fiz isso. Liguei o carro. Dirigi até a entrada da garagem. O portão eletrônico se abriu devagar. Entrei, estacionei na mesma vaga de sempre. A vaga onde tudo tinha começado. Desliguei o motor, coloquei o cachecol no banco do passageiro. E esperei. 5 minutos. 10. 15. Eu estava quase desistindo quando ouvi o som do elevador de serviço. Ping. A porta se abriu. E Ana apareceu. Simples. Moletom escuro, cabelo preso, sem maquiagem. Diferente da advogada impecável que eu sempre via. Mais real. Mas... Ela entrou no carro em silêncio. Fechou a porta. Ficou olhando para as mãos. O perfume dela, mais suave dessa vez, preencheu o espaço entre nós. Nenhum de nós falou por uns bons 30 segundos, até que ela soltou. Eu tentei esquecer. Eu engoli seco. Eu também. Eu tentei arrumar tudo, colocar em ordem, fingir que nada aconteceu. E conseguiu? Ela olhou para mim, os olhos brilhando. Não. Silêncio. Eu entrei em pânico, Bruno. Fiquei com medo do Eduardo descobrir, dos vizinhos, do Lucas, com medo de perder tudo que eu construí. Eu entendo. Mas aí, eu percebi que eu já tinha perdido faz tempo. O casamento tá por um fio. O Eduardo mal olha pra mim. E eu me sinto mais viva conversando com você na cozinha do que em 15 anos de casada. Meu peito apertou. Ana, eu sei que é errado. Eu sei que você é amigo do meu filho. Eu sei que eu sou mais velha. Eu sei de tudo. Mas eu não consigo fingir que você não existe. Ela encostou a mão no rosto, respirou fundo. E eu não sei o que fazer com isso. Eu segurei a mão dela. Suave. Eu também não sei. Ela olhou para os nossos dedos entrelaçados. Isso podia destruir tudo. Eu sei. Você podia perder o Lucas. Eu podia perder meu filho, meu casamento, minha reputação. Eu sei. Mas mesmo assim, eu mandei aquele bilhete. Ela sorriu triste. O que isso diz sobre mim? Eu apertei a mão dela um pouco mais. Que você é humana. A gente ficou ali, conversando por quase 1 hora. Ela falou do casamento, de como tinha virado rotina, formalidade, de como o Eduardo dormia no quarto de hóspedes, de como ela se sentia sozinha mesmo com a casa cheia. Eu falei da sensação de sempre estar do lado de fora, de nunca ser suficiente, de olhar para ela e ver algo que eu nunca ia poder ter. E aos poucos, a verdade foi aparecendo. Sem floreios, sem promessas. Só verdade. Eu gosto de você, Bruno. De verdade. Não como amigo. Não como... sei lá. Eu gosto de você de um jeito que eu não deveria gostar. Eu respirei fundo. Eu também. Ela encostou a testa na minha. Os olhos fechados. O que a gente faz? Eu não sei.
A gente ficou assim por alguns minutos, em silêncio, até que ela se afastou. Olhou nos meus olhos e disse com a voz baixa: Eu não posso te arrastar para o meu abismo, Bruno. Você não tá me arrastando. Tô sim, você é jovem, tem a vida inteira pela frente. Merece alguém que possa te dar tudo. Alguém que não precise se esconder em garagem. Alguém que possa andar de mãos dadas contigo na rua sem medo de ser vista. Eu balancei a cabeça. Eu não quero outra pessoa. Mas deveria. Ela segurou meu rosto com as duas mãos, suave. Você merece mais do que eu posso te dar. Ela se aproximou. E por um segundo, eu achei que ia me beijar de novo. Mas ela não fez isso. Ela encostou os lábios na minha testa. Suave. Demorado. Um beijo que não era um beijo, mas que significava mais do que qualquer beijo. A gente precisa de regras, ela sussurrou. Que tipo de regras? Você continua sendo bem-vindo, como amigo do Lucas, mas não depois das 10 da noite. Não sozinho comigo na cozinha. Não nessa vaga da garagem. Eu fechei os olhos. Tá. A gente precisa proteger todo mundo, inclusive a gente. Eu sei. Ela se afastou. Abriu a porta. Pegou o cachecol do banco, colocou no pescoço e olhou para mim uma última vez. Obrigada. Por tudo. E saiu. Eu fiquei ali, parado, vendo ela entrar no elevador, as portas se fechando e desaparecendo. Nas semanas seguintes, tentei seguir as regras. Voltei a ver o Lucas. A gente conversou sobre o trampo, sobre a ideia de dividir um estúdio de edição. Eu ia no apartamento, mas sempre com mais gente. Sempre em horários seguros. Ana e eu trocávamos olhares. Rápidos, discretos. Mas não falávamos. Não ficávamos sozinhos. Não cruzávamos a linha. A Carla percebeu que eu estava diferente. Você tá mais quieto, ela disse numa noite na cozinha. Tô cansado. Não é só isso. Eu suspirei. Às vezes, a gente aprende a amar em silêncio. Ela franziu a testa. Como assim? Nada. Esquece. Mas ela não esqueceu. Ela me olhou com aquele jeito de irmã mais nova que sabe quando tem algo errado. E não insistiu. Porque, no fundo, ela sabia que eu não ia contar. Alguns meses se passaram. A rotina voltou ao normal. Mais ou menos. Eu trabalhava, dirigia, editava vídeos, via o Lucas de vez em quando e passava em frente ao condomínio. Sempre. Mesmo quando não precisava. Só para olhar, só para sentir. Numa noite de quinta, eu estava voltando de uma corrida. Cansado, estressado, com dor nas costas. E sem pensar, desviei o caminho. Passei em frente ao prédio. Estacionei na rua lateral. A mesma de sempre. Desliguei o motor e fiquei ali, olhando as janelas, as varandas, as luzes, até que a luz da varanda do apartamento dela se acendeu. Amarela, suave. Por alguns segundos ela ficou acesa. Ninguém apareceu. Nenhum movimento. Só a luz. E então, apagou. Eu fiquei parado, coração disparado. Porque eu sabia o que aquilo significava. Não era acidente, não era coincidência. Era ela. Dizendo sem palavras. Eu lembro. Eu ainda penso em você. Eu ainda tô aqui. Eu liguei o motor. Respirei fundo. E fui embora. Porque no fundo eu sabia que era isso. Que ia ser sempre isso. Olhares de longe, luzes acendendo e apagando, conversas que nunca vão acontecer, beijos que não contam. Alguns dias depois, eu encontrei ela num evento do condomínio. Um churrasco. Coisa de fim de ano. Lucas tinha insistido que eu fosse. Eu fui. Ana estava lá, de vestido simples, cabelo solto, sorrindo para vizinhos. Quando ela me viu, o sorriso vacilou. Só por um segundo. Mas eu notei. A gente se cumprimentou, educados, formais. Oi, Bruno. Oi, dona Ana. Ela fez uma cara. Voltamos pra dona? Eu sorri de canto. Desculpa. Ana. Ela sorriu também. E a gente ficou ali, parados, com 1 metro de distância e um abismo de coisas não ditas entre nós. Até que alguém chamou ela. E ela foi.
Naquela noite, na cozinha da minha casa, eu contei para Carla. Não tudo, mas o suficiente. Eu gostava de alguém. Alguém que eu não podia ter. E aprendi a deixar para lá. Carla me olhou, séria. E dói? Sim. Muito? Às vezes. Ela balançou a cabeça. Mas você tá melhor agora? Eu pensei. Respirei. Tô diferente. E era verdade. Lucas anunciou que ia se mudar para outra cidade, estudar fora, tentar algo novo. Eu fiquei feliz por ele. De verdade. E num jantar de despedida no apartamento, eu subi pela última vez. Eduardo estava lá. Ana também. Alguns amigos do Lucas. A gente comeu. Conversou. Riu. E quando eu me levantei para ir embora, Ana se ofereceu para me acompanhar até a porta. Educada. Formal. Como sempre. No corredor, antes de eu entrar no elevador, ela parou. Bruno. Sim? Ela hesitou. Obrigada. Por quê? Por tudo. Por ser sempre presente. Por cuidar do Lucas. Por ser quem você é. Eu engoli seco. Eu que agradeço. Ela sorriu e estendeu a mão. Um aperto de mão. Formal. Frio. Como se a gente fosse conhecidos distantes. Eu apertei. Senti a mão dela, pequena e quente na minha. E quando ela soltou, foi como se tivesse cortado o último fio que ainda nos conectava. Eu entrei no elevador. As portas se fecharam. E eu respirei fundo. Mas a vida continuou. Como sempre continua. Eu arrumei um trampo fixo de edição. Nada muito grande, mas dava para viver. Parei de fazer tanto aplicativo. Fiquei mais tempo em casa. Mais tempo com a Carla. Mais tempo comigo. E de vez em quando eu passava naquela região, eu olhava para o condomínio. Às vezes a luz da varanda estava acesa. Às vezes não. Mas eu sempre olhava. Sempre. Porque tem beijo que não conta. Tem conversa que nunca aconteceu oficialmente. Tem momento que ninguém mais viu. Mas que a gente carrega pro resto da vida. Naquela noite, quando a luz da varanda dela acendeu e apagou em silêncio, eu entendi que tem beijo que não conta. Mas é justamente o que a gente leva pro resto da vida. E você? Qual foi o beijo que nunca existiu, mas ainda te visita de madrugada?